Êxodo capítulo 20, versículo 4, diz assim: não farás para ti... E de novo, não farás para ti nem semelhança alguma do que há. Não as adorarás, nem lhes darás cultos, porque eu sou o Senhor. Quem é? Teu Deus zeloso, que visita a iniquidade e faço misericórdia. Até quantas? Se você puder abrir Deuteronômio 4,15, nós vamos também fazer essa leitura. Já vai clarear para nós aqui o que já está claro, mais claro ainda. Deuteronômio 4, do 15 ao 19, diz assim: guardai, pois, cuidadosamente o quê? A vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, quem é o Senhor? É o vos falou em Horebe no meio do fogo, semelhança de homem, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou mulher, semelhança de algum que há na terra, semelhança de algum volátil, águia, pássaros, enfim, que voa pelos céus, semelhança de algum animal que se rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, vamos ler juntos? Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército, vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos aqui, Senhor. Já confessamos quem é o Senhor, rendemos os nossos corações a Ti, confessamos nossas faltas, nossas falhas. E Pai, Deus de graça, agora a nossa necessidade, o que é essencial para nós, é ouvirmos a Tua voz. Ouvirmos a Tua voz. Silencia todas as outras, Senhor. Não deixa a nossa mente devagar, não deixa ela pensar agora no almoço, no WhatsApp, pensar em Facebook, nada dessas coisas, Senhor. Deus nos ajude para que possamos ouvir, entender e viver Tua palavra, viver a Tua vontade para nós, porque nós não temos dúvida, Tua vontade para nós, ela é boa. Ela é mais que boa, ela é perfeita, ela é agradável, Pai. Então nos ajude, por favor, Pai, fala conosco, fala ao nosso coração nessa hora, como o Senhor já tem falado através dos cânticos, mas nós também estávamos falando juntos, agora nós silenciamos nossa voz e nos prostramos aos Teus pés para Te ouvir, em nome de Jesus, amém. Queridos, o homem forma para si deuses. Isso é muito natural de todos os povos. O homem forma deuses para si segundo o seu gosto. O que ele gosta, conforme ele enxerga a realidade, ele constrói os seus deuses. O Salmo 100 para mim é maravilhoso, porque ele sempre dá, o salmista faz questão de dar respostas. Por que a gente faz algo e não outra coisa? E ele diz, nós adoramos a Deus porque nós não somos fabricantes de deuses. Pelo contrário, nós entendemos que fomos feitos, mas o natural do ser humano é fabricar o seu próprio Deus, o Deus a seu gosto. Pode ser um Deus de madeira, pode ser um Deus de prata, de ouro, mas pode ser também um Deus filosófico. O ateísmo é uma religião, não tenha dúvida. O ateu tem uma religião, ele constrói o seu não Deus.
Sabe qual é o não Deus do ateu? Ele mesmo. O não Deus do ateu é um Deus, que é ele mesmo. São as suas ideias, é o seu entendimento, é a sua maneira de ler a realidade, é a sua maneira de julgar as coisas. Ele não quer crer num Deus que é todo poderoso, que é maravilhoso e amoroso, mas que permite acontecer coisas no mundo que não agrada ao ateu. Então, ao seu gosto, ao seu prazer, ele cria o seu não Deus. Na verdade, é um Deus para ele. O homem faz isso. Um Deus de madeira, de prata, de ouro, é visível. Agora, esse tipo de ídolo, de idolatria criado na consciência, na alma, mais difícil de ver, mais difícil de sondar, mais difícil de entender. Você sabe o que é preocupante, meu irmão, minha irmã? Essa questão de cultivar um pensamento, de criar um Deus para si, não está tão longe de nós. Não está tão longe de nós. Muitas pessoas entram nesse lugar, por exemplo, em outros lugares como este, de adoração a Deus, mas eles não entram aqui para adorar a Deus. Eles entram aqui para adorar outro Deus. E tem alguns deuses perigosos nos nossos dias, muito perigosos. Algumas pessoas consomem o Deus tecnologia. E quando não tem um data show aqui, ele fica descontente no culto. Já viu isso ou não? Ah, não, hoje o culto não foi bom. Por que não foi bom o culto, irmão? Que isso? Jesus está aqui, amém? O culto não foi bom, porque o data show não funcionou, pastor. Alguém estava trocando a letra tudo errado, e não foi um culto bom. Isso é perigoso, irmãos. Isso é criar outro Deus para você. Ah, o culto não foi tão bom hoje. Por quê, meu irmão? O que aconteceu? Ah, o coral jovem não... Sabe, Vitor? A culpa é do Vitor. Ele que é o regente, né? As pessoas criam deuses para si. E parece muito piedoso. Ah, hoje não foi bom porque pregou o pastor Tom. Me perdoe, irmão. Que Deus fale ao seu coração. Mas as pessoas criam deuses para si. Elas criam imagens de escultura, não visíveis. Essas são as mais perigosas. Os falsos deuses. Na semana passada, vocês ouviram sobre a unicidade de Deus. Nós não podemos adorar outros deuses. E a gente entende isso, só tem um Deus, mas eu quero adorar esse único Deus da minha forma. Esse é o grande perigo de criar imagens de escultura para si. Esse é o grande perigo, que nem sempre é visível, mas está entranhado na alma, nos afetos. Porque os homens têm o prazer de criar deuses para si. O prazer de construir o seu próprio Deus. Ah, não, eu não aceito isso que Jesus disse. Eu acho que não é bem assim nos nossos dias. Eu acho que a gente precisaria dar uma atualizada nas falas de Jesus, porque afinal de contas elas são às vezes meio pesadas. Isso é criar deuses para si. É querer interpretar a Deus ao meu próprio prazer, ao meu gosto. O Deus que me agrada. Se alguém fala inglês, por favor, senta ali do lado do pessoal do Afeganistão. Quem que fala inglês aí? Dá uma subida ali, eles estão ali em cima. Ou quem está em cima, senta ali do lado, um do lado de cá, outro do lado de lá, e vai compartilhando com eles aí. Ou fica atrás deles ali. O Leonardo, vai lá, Léo, por favor, para que eles também entendam sobre o que nós estamos falando. Voltando para cá. A grande questão do segundo mandamento é tão importante quanto a do primeiro. Se no primeiro mandamento é perigoso você criar falsos deuses, por isso ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Se isso é perigoso também adorar o verdadeiro Deus da forma errada. Você entendeu ou não? É tão perigoso quanto criar esses falsos deuses, mas adorar o verdadeiro Deus da forma errada. É perigoso do mesmo jeito. É equivocado. Não, mas eu creio em Deus, no Pai do Senhor Jesus Cristo. Eu creio nele. Mas se você o adora de forma equivocada, é o mesmo pecado. O contexto aqui, mantém sua Bíblia aberta aí, vai no capítulo 19, aí de Êxodo.
O contexto dessa fala dos 10 mandamentos, Deus transmitindo a Moisés, é o contexto de um povo. Olha aí, no capítulo 19, versículo 1. Vocês podem ler, por favor? Êxodo 19, 1. Sabe o que é? Aqui são as palavras de Deus para uma nação novinha. Tem 3 meses. Eles acabaram de sair do Egito. Então eles não sabem ainda diferenciar as coisas. E às vezes a gente lê os 10 mandamentos como se Deus simplesmente estivesse obrigando a gente a fazer alguma coisa. Não é isso. Há uma preocupação de Deus aqui. É uma nação nova. E é uma nação que deve ser santa. É uma nação diferenciada. É uma nação que deve refletir glória de um único Deus que acabou de livrá-los dos falsos deuses. Você lembra que foram quantas pragas mesmo, irmãos? Quantas pragas? Deus fez assim, ó, com os deuses do Egito, assim, ó. Foi isso que Deus fez nas 10 pragas. E agora eles precisam entender como é que se vive. Como é que se vive? E o capítulo 19 traz esse contexto de um povo liberto, de um povo livre. De um povo que precisa agora aprender a cultuar de verdade, que precisa conhecer este que os libertou, precisa estar com esse Deus, porque esse Deus está com eles, e eles precisam entender que entender a presença desse Deus, é também estar caminhando com esse Deus, em meio à peregrinação da vida, dos desertos. E o capítulo 19 vai narrando para a gente, Deus chamando Moisés para o Sinai, que é Horebe, viu? É o mesmo lugar do capítulo 3 de Êxodo. E o interessante é que no capítulo 3 de Êxodo, Deus chama Moisés para falar para o povo a respeito da libertação. Agora nós vemos Deus chamando Moisés, não para falar da libertação, porque o povo está livre há 3 meses. Mas agora Deus está chamando Moisés para falar sobre organização. Organização de uma nova nação, de um reino de servos e sacerdotes. É uma nova aliança, então eles precisam saber o que fazer, como se comportar. 19, capítulo 6. Se você perceber, é muito interessante que Deus chama todo o povo, mas só uma pessoa pode subir, Moisés. E Moisés está diante de Deus como legislador, porque Moisés agora está transmitindo uma nova constituição. É como se o Brasil começasse de novo agora, ou daqui 3 meses. Daqui 3 meses. Com uma nova Constituição. Mas essa Constituição é boa, é perfeita, é excelente. É a Constituição do rei para os seus súditos, ou novos súditos que entendam que são súditos, ou uma nova nação que entendam que estão renascendo, que estão vivendo agora livres. Precisa de organização, de santificação. Estamos falando de culto, mas estamos falando desse momento nosso aqui, irmãos. Porque quando nós chegamos no capítulo 20, é sobre culto que Deus está falando. Não é faz ou não faz. Porque se você pega os 10 mandamentos apenas como sim e não, você não entendeu nada. Trata-se do dono da nação, trata-se do pai da nação, e trata-se dos filhos dessa nova nação, dos servos do rei dessa nação. Então isso tem tudo a ver comigo e com você. Ou não? Espero que sim. Porque essa nova nação, que somos nós em Cristo, também foi liberta da escravidão. Essa nova nação, que sou eu e você, também é uma nação de servos sacerdotes. Não é isso que Pedro diz claramente para nós? Nós somos uma raça eleita. Nós agora somos um povo, nós não éramos povo. Quando éramos escravos, éramos escravos. Escravo não é povo. Agora nós somos povo. Povo de propriedade exclusiva. Então esse mandamento é para você agora, é para mim agora, porque esse mandamento foi escrito para o povo de Deus. O contexto é de adoração. Olha o capítulo 20, versículo 5. Quando ele diz, não adorarás, ele está dizendo, você não vai se inclinar. Isso não é de adorar, de cantar apenas na nossa visão moderna, mas adorar aqui é não se ajoelhar, é não render o seu coração. Você não vai fazer isso. E é interessante aqui que na língua original a gente tem a ideia de uma obrigação e de uma intensidade. Você não pode ter intensidade de vida com outro Deus.
Você não pode criar uma imagem de escultura e você entregar a sua alma para ela. Você não pode fazer isso. Você não pode construir um outro Deus e você viver por esse Deus. Fazer caminhada por esse Deus. Andar de joelho numa escada por esse Deus. Você não vai fazer isso. É uma ordem direta de Deus. Você não pode adorar as imagens. Com intensidade, você não pode ser obrigado. Quando ele fala, nem lhes darás culto, no versículo 5 do capítulo 20, é a ideia de que você não pode ser obrigado. Nem lhes darás, aqui para nós, fica no português maravilha. Mas a ideia do original é, você não é obrigado a se inclinar. E outra coisa, ninguém da sua família, do seu governo, pode te obrigar a adorar outro Deus. Amém, irmãos? Amém. Ninguém pode escrever uma cartilha para você e falar o que você tem que fazer na sua casa. Ninguém pode escrever para você uma cartilha e ela se tornar um Deus para você de tal maneira que você briga com seu irmão aqui. Que você abandona o momento de culto público, que você abandona a vida com Deus, de ouvir Deus, de cantar para Deus, de orar a Deus. Ninguém pode te obrigar a isso, é isso que Deus está dizendo. Por que você não pode ter intensidade para adorar outro Deus e você não pode ser obrigado por ninguém a adorar outro Deus? Porque você é livre. Vou falar de novo, porque você é livre. Ele te libertou das trevas. Ele te trouxe para a maravilhosa luz, e mesmo enquanto você caminha no deserto, este Deus é o seu libertador. Te libertou das amarras, da idolatria. A Bíblia chama isso de idolatria. É interessante que quando nós percebemos em Êxodo capítulo 20 o culto, a adoração e ao mesmo tempo a instrução de um pai para os seus filhos, tudo muda, irmãos, porque você se sente cuidado. A grande questão, uma das grandes questões aqui do texto, é a espiritualidade de Deus. E por que é importante a gente falar sobre a espiritualidade de Deus? Porque senão você vai cultuar errado. Quem não entende sobre a espiritualidade de Deus, não cultua o verdadeiro Deus da forma que Ele quer. A espiritualidade de Deus. Eles não podem se prostrar passivamente, de se inclinar, e também não podem ser obrigados a dar culto a outros deuses. Amados, os 4 primeiros mandamentos, nós sabemos, têm a ver com o nosso relacionamento direto com Deus. É o relacionamento vertical. São os filhos, é a nação com o rei. É direto. É claro que os outros 6 mandamentos também têm a ver com o relacionamento com Ele. Senão não faz sentido nenhum. Só seu relacionamento com o próximo e Deus fica de lado? Não. Mas os 4 primeiros tratam exatamente desse nosso relacionamento com o Pai. Esse nosso relacionamento correto com o rei. Amados, esse é o mandamento que nos ensina como não adorar. E tem a ver com o Espírito de Deus. Porque quando nós olhamos deuses visíveis, quando nós temos a nossa construção própria, somos idólatras. Uma vez num workshop de música, hein? A pessoa abençoada que estava lá, mas deu uma escorregada, ela falou, o crente também é idólatra. Na hora deu um nó na minha gastrite assim, falei, o quê, meu Deus? O crente também é idólatra, porque o crente também adora. Não tem nada a ver com idolatria o que o crente faz. Essa visão de adorar como um idólatra adora, não é cristã. Não é para o povo de Deus. Só é idólatra quem constrói imagem de escultura. Só é idólatra quem adora outro tipo de Deus. Mas quem entende a espiritualidade, mas quem conhece o verdadeiro Deus, esse não é idólatra, esse é um adorador. Fala assim, Senhor, põe a mão no seu coração e fala, Senhor, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Adorador adora em espírito, porque Deus é espírito. Perceba que no mandamento Deus faz questão de dizer, eu não me pareço com nada do que você conhece. Eu não me pareço com nada que tem nos céus. Não me pareço com o sol, não me pareço com estrelas, eu não me pareço com águia. Eu não me
me pareço com um pássaro, eu não me pareço com um réptil que se arrasta na terra, eu não me pareço com nada disso que vocês têm no mar. Eu não sou parecido com nada disso. Então, pessoas que entregam oferendas às águas estão só poluindo o oceano um pouco mais. E é engraçado que eles defendem o meio ambiente, né? E eles põem garrafinha de plástico lá, uma imagenzinha lá, não é? Já viram? Deus está dizendo, eu não me pareço com ninguém. Por que Ele está dizendo isso? Para que você entenda que ninguém o viu, ninguém sabe qual é a sua imagem. A preocupação de Deus com o seu povo é de que eles não se misturem com a cultura vigente da religião. Porque ao redor do povo de Deus, ou até no Egito, o que eles aprenderam sobre adoração era com os falsos deuses. O deus Nilo, com cada um daqueles deuses. O que eles veem ao seu redor são pessoas sumérios, eles veem pessoas de várias etnias adorando deuses, imagens. Então para eles isso é muito natural. Adorar a Deus é só fazer a nossa imagem. Por isso que eles constroem o bezerro de ouro depois. Mas Deus está dizendo, vocês nunca me viram. Eu não tenho nada a ver com a criação. A minha imagem não é a imagem da criação. O salmista, no Salmo 115, versículo 8, diz que todos os idólatras se tornam como o ídolo dos quais eles adoram. Todo idólatra se torna igual a quem adora. Então cuidado, viu, meu irmão? Tem uns crentes que falam assim, não, pastor, é que eu tenho sangue italiano. Qualquer coisa ele quer sair metendo a mão na orelha dos outros. Quem é o Deus desse cristão? Tem alguns cristãos que gostam de cochichar nos cantos. Aqui não tem, graças a Deus, mas em outras... Aqui é presbiteriano, né, irmão? Não tem isso aí. Qual é o Deus dessas pessoas? A espiritualidade de Deus nos impede de entregar um culto falso. A espiritualidade de Deus mantém uma luz de alerta para nós quando nós entramos nesse lugar. O que viemos fazer aqui? Diante de quem estamos? E afinal de contas, diante de quem estamos agora, não estamos em casa? Não estamos no trabalho diante do mesmo Deus? O Salmo 139 diz que estamos. Se você subir ao céu, Ele está lá. Ele não é o céu, Ele não é o sol, Ele não é a lua, mas Ele está presente. Se você vai no mais profundo do oceano, Ele não é a baleia, Ele não é nada disso, Ele não é o peixe, Ele não é as algas, mas Ele está lá. E se você tentar se esconder no lugar mais escuro da face da terra, Ele também está lá. Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. Isaías capítulo 44, do 15 ao 17... Vamos só ler esse texto. O profeta fala da loucura de quem adora imagens, de quem fabrica seus próprios deuses. Ele usa o exemplo da árvore aqui, mas você pode pensar naquele livro de filosofia ou sociologia que você gosta muito e que você já leu mais do que a Bíblia. Sabia que é assim? Tem crente que já leu Karl Marx assim de trás para frente, Nietzsche, já leu todo mundo. Mas a Bíblia nunca leu inteira. Isaías fala da loucura dessa idolatria. Isaías fala da loucura de adorar o verdadeiro Deus de forma errada, equivocada. Capítulo 44, do 15 ao 17, olha só o que ele fala. Tais árvores servem ao homem para queimar. Como parte de sua madeira, ele se aquenta e coze o pão. E também faz um Deus, olha só, e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade ele queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa-a e farta-se. Também se aquenta e diz, já me aquento, contempla a luz. Então do resto o que ele faz? O que ele faz? Uma imagem de escultura. Ele se ajoelha diante dela e ele se prostra. E ele prostra-se e lhe dirige o quê? Oração. Dizendo, que loucura, irmãos. Ele foi lá e derrubou a árvore. A árvore não se livrou do machado dele. E agora um pedaço daquela árvore vai livrá-lo das suas crises, das suas dores, das suas lutas. Isso é uma loucura.
Um livro não vai salvar sua vida, se não for o santo livro. Se você não ler o santo livro do pai falando aos seus filhos, do rei falando aos seus súditos, você não vai entender quem ele é, e ele é espírito. Você não pode construir o verdadeiro Deus, porque senão você não vai adorá-lo, você vai adorar outra coisa. A preocupação do segundo mandamento é isso. Por que Deus proíbe? Por que Deus não deixa? Todo mundo faz. Mas pastor, lá na igreja tal, o povo está fazendo, pastor. Por que a gente não pode fazer aqui? Porque nós somos presbiterianos, calvinistas, reformados, da linha de Genebra, escocesa, de 1500. Não é por isso, irmãos. Nós não fazemos porque o nosso Deus proibiu. Mas ao mesmo tempo que Ele proibiu, Ele instituiu a forma correta. Qual é a forma de adorá-lo? Ele é espírito. Isso tem que ser claro para nós. Ele é espírito, ele é espírito, ele é espírito. Então ele sabe o que você está pensando agora. Então ele sabe o que você disse a respeito dele na sua casa. Ele sabe o que você tem falado na sua empresa. Ele sabe o que você tem conversado com seus amigos. Ele sabe de tudo isso. Você não se esconde dele. Eu não me escondo dele. Amados, nós poderíamos falar de tanta coisa nesse mandamento, mas eu quero me ater a Deus é espírito. Mas nós podíamos falar, Deus é justo, Deus ama. Ele deu esse mandamento porque Ele é justo, Ele quer o que é bom para o seu povo. Ele deu esse mandamento porque Ele ama seu povo. Ele ama, por isso resgata, por isso livra da morte. Ele ama. E Ele só quer que você entenda isso. Ele só queria que esses recém-nascidos de 3 meses de idade entendessem o amor do Pai que os chama de filhos agora. É isso que Ele quer de nós, irmãos. Ser cristão não é viver com um E, né? E a faixinha assim, proibido estacionar e parar. Tem crente que parece que é assim, né? Não, isso eu não posso, meu pastor falou que isso é do Satanás. Mas não é isso, você precisa pensar. Tem um livro que chama Crer Também é Pensar, muito bom. Mas o culto a Deus, a adoração a Deus é espiritual, irmãos. É isso que o mandamento está dizendo. É espiritual. O nosso relacionamento vertical com Ele é espiritual. A maneira correta, nossas relações com Ele, na adoração, na oração, no cântico, na reflexão de Sua palavra, é espiritual, querido. Por isso, se você estiver lendo a palavra de Deus e começar a vir pensamentos, para de ler. Ajoelhe-se e peça, Senhor, tira isso de mim, eu quero te ouvir. Se você estiver orando, enquanto você estiver orando, se você começar devagar, para de orar, e peça a Ele, Senhor, eu não posso orar desse jeito, como é que nós vamos conversar se minha mente está me atrapalhando? Porque Ele é Espírito. Se você estiver cantando uma canção da boca para fora, meu irmão, isso é loucura. Se você pensar na história de Israel, Deus se manifesta a Moisés. Deus se manifesta a Moisés em forma de fogo. A sarça queima e não se consome. Não tem forma, é um fogo. Aqui também, nesse momento, Deus se manifesta novamente ao povo agora, no Sinai, diante deles. Eles ouvem trovões, eles veem uma nuvem espessa, aquele canglor forte, aquele barulho de buzina desafinado, um trítono ali que os incomoda, e eles ouvem a voz, mas eles não veem imagem. Não tem uma forma. Se você pensar no tabernáculo construído, quando a arca de Deus é colocada lá, no capítulo 40 de Êxodo, você vai ver que a nuvem da glória do Senhor toma conta, mas é uma nuvem, não tem imagem. A glória é pesada, não dá para o homem ficar lá. Se você pensar lá em Salomão, quando ele constrói o templo, os sacerdotes entram, colocam a arca. Depois que eles colocam a arca, Deus se manifesta. Como Deus se manifesta? Nuvem de novo. Nuvem, glória, peso da glória de Deus. Não tem imagem. Meu Deus, por que a gente quer criar imagens? Por que a gente quer formar um Deus para nós? A espiritualidade dele nos ensina que Ele é Espírito, Ele conhece o seu pensamento, sua alma. Ele quer o seu culto, Ele quer a sua adoração de verdade. Jesus falando isso com a mulher do poço, a pergunta da mulher é a seguinte: mas espera aí, Jesus, tá bom, mas o povo lá, o seu povo, fala que o lugar certo de adorar é Jerusalém, cidade. E o meu povo adora nesse monte aqui. O que está certo? Jesus responde:
Nenhum dos dois. Nós adoramos o que conhecemos, mas não é nenhuma das duas coisas que você perguntou. Deus não é adorado numa montanha porque ela é alta. Deus não é adorado em Jerusalém porque lá é a cidade santa. Deus é adorado através do seu santo povo, que tem lábios, corações puros, quebrantados. A confissão de fé no capítulo 2 diz assim que Deus é espírito puríssimo. Ou seja, Ele é adorado através do espírito, da alma, do nosso ser. Jesus diz, não tem a ver com lugar, você está enganada. Porque adorar Deus apenas em um lugar é idolatria, irmãos. É idolatria. Adorar a Deus apenas numa cidade é idolatria. Eu tenho que ir em Israel. Se eu morresse em Israel, acho que eu nem vou para o céu, até rimou. Isso é idolatria, irmão. Se você morrer sem ir para Israel, você vai para Canaã celestial. Glória a Deus, aleluia. Você é nação nova, nação santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Os umbrais da porta da sua vida, a morte não pode entrar mais, não existe amarras, você está livre em Cristo. E é essa adoração que Deus quer. E Ele diz, mulher, já chegou a hora em que os adoradores do Pai o adoram em espírito e em verdade. São esses que o Pai está procurando. Adoração espiritual. Segundo mandamento, irmãos, vamos parar por aqui. Trata-se do culto cristão. Trata-se disso. De você entender que o cristão adora um Deus que é espírito. Espírito puro, santo. Então nossa postura diante do culto dele precisa ser de santidade. Sede santos como eu sou santo, disse ele. O que não agrada a Deus em seu culto está claro para nós, então Ele está nos orientando. O que fazer para adorá-lo? Meu irmão, é tão simples. Fale com Ele, viva para Ele, cante para Ele, ore a Ele somente. Em espírito. No versículo 6 do capítulo 20, ele diz o que vai suceder com quem faz o culto errado. Eu quero ter misericórdia por 1000 gerações. E você? 1000 gerações, ele está falando de um tempo que não termina. Não é 1000 exatamente. Há castigo para aqueles que o adoram de forma equivocada, mas há bênção para quem o adora de verdade, em espírito, na sua alma, guiado pelo Espírito dele. Ele recebe, ele te vê. Então, a grande questão para nós cristãos é que nós não adoramos a criação visível, mas nós adoramos ao Criador invisível, que está sentado no seu trono, regendo e sustentando o que criou. Nós adoramos esse Deus, não são os astros, não é nada disso, não é o que nós criamos. Nós dizemos como salmista, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome. Nós não vemos o Deus a quem adoramos, mas nós temos uma certeza, Ele nos vê. Ele nos vê. Olha o versículo 5, Ele faz a balança, Ele avalia a minha adoração e a sua. Ele nos vê. Isso é bom para nós, porque se Ele nos vê, isso quer dizer que Ele está presente na nossa vida. Isso quer dizer que Ele está ouvindo você, querido, quando você chora. Isso quer dizer que Ele sustenta os seus braços quando você está fraco. Isso quer dizer que Ele te levanta do chão quando você cai. Isso quer dizer que Ele enxuga suas lágrimas no momento da dor, do luto, da perseguição, da aflição. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Nós não o vemos, mas adoramos, porque sabemos quem Ele é. Nós não adoramos um Deus desconhecido não, irmãos. Ele é invisível aos nossos olhos, mas nós cantamos, ao Deus eterno e imortal. O quê? Mais real, queridos. Nosso louvor, nosso culto é a Ele. É a Ele que nós juramos o coração, é a Ele que nós entregamos a nossa vida. Nós o conhecemos sim. A Bíblia diz que Ele nos conhece antes do nosso nascimento. E sabe o que? João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 4:19, que Ele nos amou primeiro. E o que nós aprendemos a fazer? Nós o amamos. Nós temos prova de que Ele nos amou primeiro. Temos ou não temos, irmãos? Nós temos provas de que Ele nos amou primeiro. Então nós o conhecemos. Quando Filipe chega para Jesus e diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele quer a figura de Deus o Pai. Ele quer a figura do Pai. Ele quer tocar a Deus.
Ele quer segurar o Deus dele. Jesus diz: ô Felipe, tanto tempo eu estou com você, e você ainda não entendeu que eu e o Pai somos um? Você não entendeu, Felipe? Quando nós tomamos a ceia do Senhor, quando nós nos assentamos à mesa do Senhor, sabe o que Deus está fazendo? Ele está dizendo assim: você me conhece muito bem, você sabe quem eu sou, o meu filho te disse. João vai dizer que Jesus mostra toda a glória do Pai, o unigênito do Pai. Ele alcança você e alcança a mim. A cruz, o sangue, o corpo moído, esmagado na cruz, é de quem é adorador, é quem conhece, crê quem conhece, crê quem sabe que é amado, crê quem sabe que foi resgatado, crê quem sabe que está salvo em Jesus e ninguém mais. Deus não está cobrando perfeição de você, Deus está cobrando fidelidade. Ele é Espírito, Ele é Espírito. Então adore a Ele com toda a sua alma, porque Ele entregou tudo de si para salvar você. Quero chamar os presbíteros, os pastores aqui à frente, e quero te convidar para uma reflexão, uma oração, no seu coração.